Olá, magnífico dia, magnífica quinta-feira, já decretando ser hoje a melhor quinta-feira das nossas vidas, assim como está sendo a melhor semana. Semana buscada, semana cheia de interesse de acessar o conhecimento, acessar a sabedoria, acessar uma vida plena, repleta de positividade e a presença do Senhor em nossas vidas. A cada dia que já faz um tempo, né, que a gente se desafia a levantar antes do sol. Para alguns já é hábito, como para mim, mas para algumas que está começando a sua jornada agora, parece um tanto desafioso. O corpo pede para deitar. Magnífico dia, amada Renata, seja muito bem-vinda. Papai do Céu abençoe grandemente sempre. Estou aqui comentando que para nós que se desafiou e vence esse desafio de acordar antes do sol, já é hábito, né? Quanto mais você pratica, mais fácil fica. Mas tem amadas que estão iniciando agora e tem outras que desejam, mas ainda não se desafiaram o suficiente. E eu quero dizer para essas meninas, para essas amadas, que tudo é uma constância. Sabe, você precisa analisar o desejo do seu coração, o quanto você quer se desafiar e o que esse desafio vai trazer para a sua vida. Temos excelentes exemplos aí de transformação que o acordar cedo faz, o tomar banho de água natural de manhã cedo faz, a busca pelo conhecimento de Deus, do seu evangelho, a multiplicação da fé diária, o empoderamento que é o acesso ao poder do Espírito Santo para a gente fazer o nosso melhor durante o dia. Então, isso são pontos que te dá mais força ainda de realizar aquele desejo ardente de se desafiar a levantar antes do sol. E para nós que já bebemos dessa água limpa diariamente, nós sabemos que é de fato revigorante. Nós sabemos que chega a determinados momentos do dia em que acontece uma pressão, ou acontece um problema, ou algo negativo espiritualmente é identificado, que se a gente não tivesse abastecido aqui pela manhãzinha, a gente não teria o mesmo discernimento de ultrapassar esse desafio ou enxergar com os olhos corretos essa situação. Magnífico dia, minha amada Rose, seja muito bem-vinda, Papai do Céu abençoe grandemente sempre. Você e sua mamãe, sempre me lembro dela, né? Mas voltando ao assunto aqui, eu quero dizer para vocês que eu estudo bastante, graças a Deus, e esse assunto do espiritual nos dias de hoje, ele é muito complexo e é necessário a gente sempre se abastecer dessas informações até para potencializarmos a nossa caminhada em Cristo. Eu recebi um direct essa madrugada e estava lendo agora de manhã. É um dos poucos horários em que dá para me analisar direitinho as mensagens de vocês. E a gente vê o quanto a vontade humana, ela cega aquela pessoa. Às vezes a mulher, falar particularmente da mulher, ela tem a necessidade, ela sente no coração dela que ela quer buscar a Cristo. Mas ela está tão envolvida nos vícios, na vontade do corpo, está tão habituada nas práticas que ela aprendeu durante a vida dela, que chega um determinado momento da vida que ela está cansada. E ela sabe que ela precisa daquela transformação. Aí entra o discernimento. Do mesmo desafio que a mulher faz, que nós fazemos, de levantar antes do sol, de se abastecer da palavra do Senhor, que é o que nos fortifica a vencer toda e qualquer obstrução durante o nosso dia. Essa mesma vontade, esse mesmo queimar no coração é o que vai inspirar essa mulher a abrir seus olhos espirituais. Esse é um assunto muito vasto, mas a influência do espiritual no nosso mundo real, ela vem de coisas simples até as mais medonhas que a gente possa imaginar. Um tempo atrás, eu e a Rose estava discutindo aqui, não sei se a Renata é desse tempo, mas a gente estava falando sobre a influência de músicas na nossa vida. Que a música, ela tem um poder de influência tão grande, mas tão grande, que para te provar, basta você se lembrar da primeira música
que tocou teu coração naquele primeiro beijo especial da tua vida. Olha o poder da música. Você se lembra que aquela música tocou teu coração e ela tá aí reverberando até hoje. E por que eu tô falando disso? Porque através da música, não são todas, não estou generalizando, mas pegando o raciocínio do falecido Michael Jackson, ele fez um documentário, uma entrevista aí há anos atrás, onde ele advertia as pessoas a ter cuidado com as músicas, porque ele chama single lá, né? Porque é um mantra. Quando você chega no refrão da música, dependendo da inclinação que aquele artista teve para criar aquela música, né? E aí a gente já tá falando de intenção. As pessoas às vezes fazem pactos com o inimigo para ter fama, para ter sucesso, para ter dinheiro, para ter coisas que vocês já sabem. Em troca, né? Nada de graça. Eles têm que oferecer sacrifícios e muitas das vezes vem pela própria música. Então você sentiu um ritmo bacana, uma letra empolgante, sabe? Que dá vontade de você sair voando. E você tá repetindo aquele mantra a vida inteira. É isso que você tá atraindo para tua vida. E eu dou exemplo da música como um só das influências espirituais que nós temos nos dias de hoje. Mas temos a TV, temos a própria internet, que é uma porta gigantesca que é usada hoje para influenciar não adultos, mas principalmente crianças. E por que eles estão desesperadamente querendo influenciar crianças? Por dois motivos. Porque criança influenciada não gera família quando cresce. E criança influenciada destrói até família. E a gente sabe que a família é obra do Senhor, é a base de tudo. É a partir da família que nós construímos homens e mulheres honestos, idôneos, tementes a Cristo, seguidores da palavra, pessoas que transformam, pessoas que são usadas pelo Espírito Santo para fazerem a diferença nessa terra. Então, tudo influi. Se você abrir os olhos e começar a enxergar, tudo influi, principalmente as vontades humanas. A gente vem falando isso, né? Vem tocando em certos assuntos, a vontade do corpo, que o nosso corpo ele é abastecido pelo pecado. A palavra diz que o corpo se alimenta do pecado, mas o espírito se alimenta da palavra de Deus. E quanto mais a gente acessa a palavra de Deus, mais os nossos olhos espirituais eles se abrem. Então, com este tudo, a Rose falou aqui, eu cantava alto a música, sentimentos ruins e bons. Ah, tá. Tem um símbolo aqui que não dá para enxergar, mas eu cantava alto música que trazia muitos sentimentos ruins e bons. Desperta sensações. Eu, há alguns anos atrás, eu contei para vocês aqui que eu tinha um hábito de trabalhar durante a semana, né? Eu trabalhava em mercado nessa época. E no dia da minha folga, era praticamente um ritual que eu fazia. Eu acordava de manhã já ligando, já botando música. Naquela época eu curtia muita música sertanejo que fala, né? Eu gostava muito de sertaneja. E cantava, por ter o dom de cantar também, eu passava quase que o dia inteiro cantando. Aí é tipo um show que eu tava fazendo aí na minha mente. E fazia faxina, e fazia cabelo, e fazia unha, e tomava cerveja, e sempre naquele ritmo animado, né? Que a música traz. E você não tá nem aí, sabe? Você tá fazendo, tá atraindo um bando de negatividade. Um tempo atrás eu falava isso, até parei de falar porque algumas amadas não estavam... Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir certas coisas, né? Então, a gente tem que ter o discernimento. Mas eu tinha o hábito de falar que os nossos vícios, as nossas más práticas são diabos de estimação que a gente cultiva dentro de nós, mesmo sem saber. E quando eu escutava aquelas músicas, eu estava alimentando vários diabinhos de estimação. Era o diabo da vaidade, era o diabo do orgulho, era o diabo do empoderamento do inferno, não era do Espírito Santo, porque eu me sentia autossuficiente, eu me sentia a última Coca-Cola do deserto. Era que nem de Coca-Cola eu gosto. Mas enfim, era pela influência das músicas que eu estava ouvindo. Hoje desperta
Hoje eu compreendo, né? Tem certas coisas que você precisa viver, como a Rose acabou de falar, que ela cantava alto músicas que trazia muitos sentimentos. E o que é o sentimento? Sentimento é a forma que a gente entende a nossa realidade. E a emoção é como a gente responde, é a resposta desses sentimentos, né? Então, quando você é desperto, que você entende que o mundo espiritual está aí te influenciando em qualquer área, em qualquer parte, em qualquer hora do dia, você se arma. Você se arma da palavra do Senhor. Você se autogoverna. Por que é tão importante a inteligência emocional? Porque ela te abre os olhos. Eu venho vivendo isso na minha vida nos últimos anos. Sabe, tem pessoas que hoje não conseguem conversar comigo e não é por maldade, é por simplesmente não acompanhar o raciocínio. E às vezes eu até converso com o Senhor. Poxa, Senhor, eu amo tanto essa pessoa, eu amo tanto conversar com ela, mas não tem clima mais. Porque a mentalidade dela não acompanha e ela não se interessa. E eu sempre falo, até me emociono porque é uma pessoa que eu amo muito. E eu tenho consciência que eu não vou botar sabedoria na mente de ninguém, porque isso é uma jornada. Você precisa querer acessar o conhecimento que Deus tem para você, porque o Papai do Céu, ele capacita cada um, né? Ele dá sabedoria a cada um de acordo com a sua capacidade. Mas se você não se interessar em ir buscar, você vai viver leigo, você vai viver cego e, infelizmente, influenciável por forças negativas. Somos fortes, somos mais fortes que os anjos. Os anjos estão ao nosso redor para nos proteger, para nos guiar, assim como o Espírito Santo. Mas temos um poder maior que deles ainda, que precisa ser desperto, precisa ser buscado, precisa ser alimentado a cada dia. Mas se a pessoa não se interessa, não busca, não acessa. É tão simples quanto respirar. Eu sei que vocês também não gostam muito dessa expressão que eu falo, mas é porque é verdade. Os primeiros passos da jornada são os mais difíceis, mas depois que você se entrega de fato, de coração e verdade, não tem difícil, gente. É como aquele drive que eu ensino para vocês aqui. Não existe nada difícil. O que existe são pessoas despreparadas. Então vamos nos preparar. Não vamos deixar o espiritual maligno tomar conta da nossa vida, nos desviar do caminho do Senhor. Eu escutei um pastor falando aí numa das redes sociais o quanto as pessoas hoje estão auto-influenciáveis. Ele é pastor de igreja, né, de templo físico, e ele fala assim: irmã, um exemplo que ele deu, né? Você não aparece na igreja há quanto tempo? Tá tudo bem? Ah, pastor, tá tudo bem. É porque no dia que eu fui, a irmã me olhou de um jeito e eu fiquei muito sentida. Eu tô indo pra igreja pra quê, cara? Aí virou outro: irmão, tu tá 6 meses sem vir na igreja, tá tudo bem? Ah, pastor, na última vez que eu fui preparado para falar uma palavra, para compartilhar, e o pastor só me deu uma oportunidade de 5 minutos, eu mal falei, eu não quis. Gente, vocês estão indo para a igreja para quê? Lembra da época do Senhor, de Jesus, quando esteve aqui na terra? Pouco antes dele morrer, ele estava pregando, estava fazendo milagre, estava curando enfermo, estava ensinando o discipulado lá para os discípulos dele, estava fazendo o que ele foi chamado para fazer. E o povo hoje aí cheio de saúde, bem vestido, com uma vida boa, se recusando, alimentando vício da superioridade. Eu sou boa demais para estar ali. Eu sei muito pouco para falar disso aqui. Sabe o que está me abrindo os olhos para esses drives? É imaginar que Jesus está do meu lado me olhando o que eu estou fazendo. Quando eu penso, lembra que eu ensinei para vocês? Quando eu sentia que alguma tentação vinha contra mim, sobre mim, para me desviar, o que eu via? Jesus crucificado. Já subi mais um degrau. Eu não preciso mais ver Jesus em sofrimento, eu imagino ele do meu lado. Imagina Jesus do teu lado, te vendo. O que você está estudando? O que você está fazendo? O que você está comendo, hein? O que você está comendo está te fazendo bem? Jesus está te olhando. Sabe? E tem certas coisas que parecem simples, mas quando você idealiza, quando você vê aqui, é tremendo. Então, tudo que vocês forem fazer,
Imagina Jesus do lado de vocês. É tremendo. Eu ainda vou ver testemunhos sobre isso. Vamos iniciar nossa leitura, que Papai do Céu hoje já falou logo no começo do estudo, né? Glória a Deus. O estudo de hoje também ele é bem especial, tá? Ele é meio que uma prévia do que vai acontecer. Eu não vou contar não, vou deixar vocês acompanharem aqui. Vamos lá. Isaías capítulo 53. Quem creu na nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. Como uma ovelha fica muda diante dos seus tosquiadores, não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte. Embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe dei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Eu preciso falar sobre de quem esse capítulo está falando hoje? Responde aí, Renata e Rose. E os demais respondam quando assistirem. Preciso falar? Ou tá claro como a neve? Esse texto está falando de Jesus, né? Ele não chama de filho de Deus, nem filho do homem, mas chama de servo do Senhor. Por quê? Porque ele veio para cá com uma missão, né? Ele tinha uma missão de pregar o evangelho, preparar as pessoas e assumir para si todo o pecado e a impureza desse mundo. Magnífico dia, Graziela, seja muito bem-vinda, Papai do Céu abençoe grandemente sempre. Exatamente, Renata, nosso Senhor Jesus. Então, eu acho maravilhoso quando eu paro para... Quando a gente conhece, né? A gente se depara com essas profecias
porque o livro de Isaías é lá do Velho Testamento, né? Ainda não tinha Jesus, né? Mas era uma profecia de que ele viria, né? Como os judeus até hoje o aguardam, né? Os judeus, eles não aceitam que Jesus já veio, fez a sua obra, morreu e ressuscitou. Os judeus ainda estão aguardando o Messias. E nós estamos aguardando a volta do Messias, né? Porque a gente acredita na jornada de Cristo aqui na Terra, nos ensinamentos que Ele deixou para nós, em sua morte e em sua ressurreição para a honra e glória do nome do Senhor, Deus, nosso Pai, o Criador. Então, quando a gente estuda, principalmente o Velho Testamento, a gente encontra, né, esses capítulos que a gente vê o poder de Deus agindo sobre o sacerdote, sobre o seguidor, sobre aquela pessoa mesmo que tinha aquela conexão com Cristo. Hoje, trazendo para nossa atualidade, exatamente, o capítulo inteiro, né, já vai versículo a versículo nos mostrando que era sobre Jesus que ele falava. E na nossa atualidade hoje, por tantos vícios, por tantas mais influências, as pessoas estão se distanciando. Naquela época, né, a gente pode comparar, não precisa ser teólogo formado para ver essa diferença. Eu sempre falo para vocês que aqui a gente faz o estudo do passado, analisa, retira os princípios, aprende com os erros para viver de fato pelos princípios da palavra do Pai. Então, o que a gente vê hoje? Naquela época não tinha TV, naquela época não tinha... Até louvores tinham, né? Mas não tinha essa porta aberta, essa influência maligna para tanta ideologia satânica. A gente tem hoje. Dá um exemplo para vocês? Perdão. A minha filha gosta muito de assistir coisas infantis como qualquer outra criança. Ela tem 7 anos. E ontem ela estava assistindo um quadro que são 4 cachorrinhos. Eram 3, agora chegou mais uma. Nhoque, Bolt, Zorro e agora tem a Polenta. São 3 cachorrinhos da raça Pinscher. E as donas, elas interpretam a vozinha dos cachorros e é bem interessante. Mas, é tipo assim, não tô aqui pra jogar a vida de ninguém não, tá? Cada um faz o seu melhor pro Senhor, cada um tem a sua ideologia, cada um segue seu coração, tá? A gente intercede em oração, a gente compartilha conhecimento, mas cada um tem sua índole e é cada um com seu cada um, tá? Como, né, o pessoal fala cada um no seu quadrado, é exatamente isso. Caminhamos nós aqui porque acreditamos nas mesmas coisas, temos os mesmos objetivos, que é buscar o reino e a justiça do Pai. Mas falando desse quadro infantil, as mulheres, né, que são 2, as mães dos cachorros, são um casal. Embora elas não mostrem nada, né, de vida pessoal, né, nada de mau exemplo, porque eu fico de olho, mas a Paloma, ela já é desperta. Mãe, elas são pecadoras, né? Eu falei, por que você tá falando isso? Porque Deus criou Eva e Adão, não foi Eva com Eva. Falei, pois é, filha, 7 anos. E ela já sabe o que é certo e o que é errado. Isso para mim eu dou glória a Deus todo dia. Porque a partir de pequenininho é que a gente doutrina. A partir de pequenininho, com os exemplos que a própria vida nos dá diariamente, é que a gente ensina a nossa criança a se desviar sempre do que não agrada o coração do Senhor. Então ontem ela assistindo lá Polenta, que é a cachorrinha que chegou por último, né? Acho que um tem um problema sério de saúde e ela já pensando no futuro que ele pode vir a dormir eternamente, já colocou outra personagem no lugar. Só que ontem elas já estavam falando muito palavrão, né? E aqui em casa palavrão é proibido, né? As palavras, elas têm poder. As palavras são profecias autorrealizadoras, né? E aqui a gente toma muito cuidado com o que a gente fala. Não só para não magoar o próximo, mas principalmente para não ofender o coração do Senhor, né? Ele não merece, depois de tudo que ele fez por nós, essa é a doutrina aqui de casa, depois de tudo que ele fez por nós, ainda escutar da boca dos seus filhos amados, imagem e semelhança dele, coisas do mundo, coisas que não é dele. Então nós somos muito atentas no que a nossa boca está professando. Aí ela assistindo, e ela sabe, né, que eu tô do lado, ela tá, ixi, minha mãe vai falar. Aí eu olho para ela, palavra feia, né, mãe? Pode deixar que eu não vou falar isso não. Acho muito bom, porque se eu escutar você falando essa palavra, nunca mais você assiste seus cachorrinhos. E eu não tenho pena. Não tem essa de,
Ai, tadinha. Ai, é só uma criança. É, hoje é uma criança, mas se eu não corrijo hoje, amanhã só Deus sabe o que se transforma. Isso vem da palavra, tá? Isso está lá no livro de Provérbios. E é verdade. Por que hoje em dia tanta gente está aí indisciplinada? Por que tantos alunos, principalmente em escola pública, não tem mais controle, não tem mais respeito? Exatamente por isso, porque os pais, os primeiros professores, os primeiros treinadores têm preguiça de educar. Ai, é muito trabalhoso. Ai, fica sempre repetindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Bom, meu filho, então não tivesse filho, tá? Porque ter filho não é igual criar cachorro. Não é igual cuidar de uma planta. É um ser humano que precisa de disciplina. Talvez até você precise se autodisciplinar. Porque se você não compreende, não entende os frutos positivos que é você ter uma boa disciplina, você não acessa um bom emprego, você não acessa um bom relacionamento conjugal, você não acessa um bom relacionamento interpessoal que é com as pessoas à sua volta. Então tudo vem do conhecimento. Ou você se capacita hoje. Eu falei isso, acho que foi para Renata ontem em conversa, né? Falando a respeito de profissional. Ou você se capacita para realizar os seus sonhos, ou você vai ser mal remunerada para realizar o sonho de alguém. A vida é a mesma coisa. Você sabe o que fazer. É do teu interesse ter uma vida plena, uma vida tranquila, uma vida de acessos. O que você tem que fazer? Buscar conhecimento. Investir na sabedoria. Praticar incansavelmente até alcançar o teu objetivo. Aquilo que Deus colocou no teu coração. Temos o exemplo de Jesus, que viveu coisas inimagináveis, que sofreu dores inimagináveis por nós e não desistiu. Por amor e obediência ao Pai, ele aguentou como um cordeiro calado até a consumação. Você quer exemplo maior que esse para você se tocar e aprender a cuidar da tua vida com amor, com respeito, com o direcionamento correto? E a gente consegue isso, não é impossível, mas tem que querer, tem que enxergar, tem que buscar. Na vida, nada vai ser fácil. Tudo que você conseguir conquistar, tudo que você acessar, vem pelo fruto do teu esforço e do fato de você não ter desistido. Tem um drive mental que fala, quem vence não desiste. Quem desiste não vence. E a verdade é essa. Ai, minhas calopsitas acordaram mais cedo hoje. Aí fica a da minha vizinha conversando com a minha e ambas gritando. Desculpem aí, tá? Mas enfim, tudo vem do desejo que o Papai do Céu coloca dentro do coração. A gente sempre fala isso. Uns têm desejo de louvar, outros têm desejo de ensinar, como eu. Outros têm desejo de aprender para ensinar. Tem um drive que fala assim, quem não senta para aprender não é digno de levantar para ensinar. E é exatamente isso. A nossa sociedade hoje, ela está pobre de direcionamento, pobre de entendimento, pobre de busca, de ter coragem, né? A ousadia que Deus nos dá, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, ao contrário, Ele nos deu o espírito de ousadia para estarmos sempre nos desafiando a alcançar o que Ele tem para nós. Uma vez que a gente sabe que a vontade dele para nós é pura, perfeita e agradável, nós só precisamos nos desafiar a estar sempre em movimento, em busca daquilo que a gente quer, sem deixar as influências nos desviar, nos fazer desistir, nos distrair. Lá vai outro drive que eu sigo muito. Quem se distrai, se destrói. Ontem eu dei o exemplo dos joguinhos, né? Gente, jogo é coisa de criança, pode parecer até chato. Quem joga aí, às vezes nem escuta, fica chateado, mas é verdade. Aquilo ali é uma distração, principalmente o assunto seríssimo que eu vou abordar agora. Tem gente investindo dinheiro em jogos de internet. Tem gente que já tem uma vida desprovida financeiramente, né? Que não é improdutiva, às vezes até trabalha. Só que pega um pouco daquele pouquinho que já recebe para investir em jogos online. Gente, isso destrói família.
Gente, tem tanta gente que deve financeiramente para manter esse vício, que isso é um vício, que tira, né? Tem coisas que não pode falar por causa do algoritmo, já não tenho muito alcance. Abrindo a boca e falando, eu preciso aprender a me disciplinar também. Eu sei que a verdade tem que ser entrega, mas eu tenho que ter o discernimento de saber como falar. Mas é um assunto grave, é um assunto sério que todos precisam despertar. E começa de forma simples. Eu, um tempo atrás, me distraía muito com isso. Tinha joguinho de ficar botando bolinha colorida nos trocinhos lá. Tinha jogo de cuidar de gatinho, ficar fazendo coleção. Tinha jogo de ficar jogando bolinhas coloridas. Tem um monte de joguinho pra te distrair. Pra tirar a tua atenção da onde ela realmente tem que estar. Por que a gente fala que o caminhar transforma? O caminhar para Deus, o se entregar de coração e verdade? Porque os olhos são abertos. Porque a gente aprende na caminhada. E quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. É como se fosse uma escadaria. Que a gente, tipo assim, quanto mais bem você faz, mais sementes Deus te dá para continuar fazendo. E essa semente vem em forma de conhecimento. Todo conhecimento que você absorve, você transborda. E nisso você cresce, nisso você prospera. De acordo com a vontade do Senhor e no tempo dele. Porque tem uns que pensam, não, eu vou me dedicar porque eu vou ficar rico, eu vou me dedicar porque eu vou comprar um carro. Não, não é isso não, filha. De coração e verdade significa que você não tem pretensão. De coração e verdade significa que você está fazendo aquilo porque o teu interesse é agradar o coração do Pai. Não é moeda de troca não, tá? Você quer ficar rica, você quer ter seus milhões, inicia a sua jornada sem interesse algum. A minha mentoria de marketing digital, eu dei um tempo, encerrei a última sessão dela e dei uma parada para me dedicar mais essa parte espiritual. Porque não adianta eu incentivar você a fazer finança se o teu espiritual não está pronto. Então, eu não vou até tirar ela da grade, vou até tirar ela do link da bio, porque a partir de hoje eu vou me dedicar mais ao espiritual, emocional e físico. Porque tem pessoas que pensam, né, por conta até da influência da internet, vê muitas pessoas ostentando, e é fácil, é muito fácil, você não precisa se dedicar, você não precisa aparecer. Esquece de falar a verdade, precisa estudar, precisa conhecer, precisa estar preparado, acima de qualquer coisa, precisa ter respeito pelo próximo, tá? Quando eu ensinava, eu falava assim: não adianta enxergar as pessoas como um saquinho de dinheiro com pernas. Você não vai vender. Você tem que gerar valor. Você tem que mostrar com as suas atitudes a transformação que tal produto, tal sabedoria, tal conhecimento vai fazer na vida do próximo. Porque muitos chegam, eu vou jogar meu link de afiliada, eu vou chegar com toda a autoridade, mas cadê os seus resultados? Cadê a sua transformação? Quem você era antes, quem você é hoje? As pessoas não compram só o produto. As pessoas compram uma transformação. Então, sabe, o primeiro produto que eu lancei no marketing digital foi a mentoria Você no Mercado Digital. Porque eu aprendi, né, há 6, 7 anos atrás e passava essa experiência pro próximo. Comecei, fiz a mentoria primeiro, depois lancei até um e-book falando dos primeiros passos, do basicão mesmo, para a pessoa entrar no digital. E hoje eu vejo que é tipo assim, é só uma vontade das pessoas, por elas muito verem, né, as ostentações, né? Elas esquecem que ali por trás tem uma jornada. Uns anos atrás, para eu divulgar o meu trabalho, eu oferecia consultoria grátis, né? Já para dar uma dimensão, já para dar uma encaminhada e também despertar o desejo das pessoas adquirirem a minha mentoria. E era fantástico. Por 2 vezes eu fiz isso. Hoje eu não faço, nunca mais eu faço. Nunca mais eu ofereço meu produto de graça. Nunca mais. Eu faço e deixo na plataforma, né? Na plataforma vizinha. Mas eu chegar e falar para vocês, olha, quer uma mentoria gratuita? Não faço mais não, porque as pessoas não valorizam. Na primeira vez que eu fiz, chegaram 16 pessoas interessadas em aprender a trabalhar como afiliada na internet. Na primeira semana, por Deus, eu não tô mentindo não, tá? Começaram 16.
no primeiro dia. Ao final dessa semana só tinham 3. Na segunda semana só tinha uma pessoa. E, tipo assim, não chegou a 8 dias, essa pessoa desistiu. E por quê? Porque quando você descobre que para você trabalhar no digital, você vai ter o mesmo esforço ou até mais do que um trabalho normal. Você sabe que quem trabalha de CLT sabe que antes de começar a trabalhar fica 3 meses em experiência para aprender a rotina do trabalho, a função, não é? Por que no marketing digital você acha que vai chegar hoje e vai deitar numa cama de dinheiro amanhã? Então, quando elas percebem que tem que se esforçar, tem que se dedicar, tem que procurar o entendimento, tem que praticar, elas pulam fora, porque elas querem coisa fácil e o fácil não existe. Não existe. Pode tirar essa ilusão da vista de vocês. Tudo na vida vem pelo teu esforço, vem pela tua dedicação, vem pelas horas que você se dedica, vem pelo que você abre mão de viver, vem por mesas que você deixa de sentar, porque você sabe que ali não tem conhecimento, ali não vai agregar nada na tua vida. Jornada. Então, eu refletindo sobre tudo que vem acontecendo, não tem como eu te ensinar a vender se você não está preparada para isso. Sabe, eu comecei assim. Eu trabalhava fora, minha filha nasceu, precisava de mim, então eu joguei tudo pro alto, sempre confiando no Senhor, mesmo na minha ignorância espiritual, né? Porque eu falo que a vida do cristão é um eterno aprendizado, eu estou só engatinhando, eu ainda tenho muito para aprender. E eu quero, e eu me disponho diariamente. Deus conhece meu coração, algumas de vocês conhecem também, mas comecei lá atrás. Né? Fui pro digital em busca de finança, encontrei o meu caminho para servir a Deus. Hoje faço as minhas vendas, não é por eu estar oferecendo, eu mal falo das minhas coisas, eu de noite coloco um vídeo aqui, outro ali, já chamando para o que a transformação que o produto vai fazer. Porque eu acredito que é no que você vê da pessoa, no que você aprende dia a dia com a pessoa que faz a diferença. Então eu chamo isso de respeito. Todo mundo tem que trabalhar, mas todo mundo tem que estar preparado. É igual quando a gente aprende a ler. A criança não vai para a escola dia após dia, mês após mês, ano após ano, em busca do conhecimento. Não é, a gente não obriga, a gente não foi obrigado pelos nossos pais e a gente não obriga nossos filhos a irem para a escola hoje, porque a gente sabe que é necessário, não é? O ensinamento, o conhecimento é a mesma coisa. Então, sabe, você não precisa ficar forçando. Eu tenho N experiências com pessoas que me chamam aqui no direct para oferecer uma coisa que eu já faço. E eu trato super educado. Só que eles têm, sabe, a manipulação, né, aquele negócio da persuasão que eu acho super desnecessário. Porque eu não vou forçar ninguém a fazer o que não pode. Eu compreendo que as pessoas têm obrigações, as pessoas têm responsabilidade e poucos recursos para isso. Mas aí vem a amada lá, não, porque se você não se sacrificar, porque se você não se esforçar, você não tem. Sabe, eu acho que tem posturas que elas são desnecessárias. Sim, sabemos que temos que nos esforçar para buscar conhecimento, mas a gente nunca vai dar um passo maior do que a nossa perna. Não foi para isso que Deus nos chamou. Então eu não acredito nessa cultura aí não. Tá? Eu acredito na cultura do arder do coração. Teu coração te ardeu, te chamou, então você vai em busca daquilo. Você se esforça, e quando a gente faz esforça, quando eu falo esforço, eu não estou falando só sobre o financeiro não, tá? Porque levantar antes do sol já é um esforço. Se abastecer da palavra diariamente já é uma dedicação. Você já está dedicando horas, você está dedicando o seu coração. Transbordar, abrir a sua boca e falar para o próximo aquilo que Jesus colocou no seu coração, já está mostrando a tua intenção. Sabe? Então, quando fala assim, tem que investir, a pessoa só pensa no financeiro. E nem sempre as bênçãos que você quer vêm pelo financeiro. Vem por uma ótima saúde, vem por uma sabedoria, vem por um transbordar. Sabe? O Papai do Céu age de formas infinitas. Nós só precisamos canalizá-lo e deixar ele agir. Então, é o conhecimento. Quer ser o que você deseja? Quer respeitar a vontade do seu coração? Busque conhecimento. Ele transforma, assim como a verdade, assim como a vida de Jesus é libertadora para nós,
né? É incentivadora para nós. Nessa terra aqui nós tudo podemos, porque Ele nos fortalece. Vamos fazer as reflexões, que a hora tá uma bênção. Ela corre de nós, mas está tudo bem. Lições e princípios de Isaías 53. O servo de Deus, apesar de trazer a verdade e a salvação, será rejeitado e desprezado pelos homens. Nem sempre a verdade divina é imediatamente reconhecida ou aceita. O povo pode rejeitar aquilo que é fundamental para a sua salvação, e a gente vê isso até hoje, né? Tem pessoas que só a misericórdia divina, você está mostrando, o mundo está mostrando, e a cegueira espiritual está prosperando ali. A gente só fala, Senhor, só a sua mão mesmo, só pela tua graça, né? O servo carrega sobre si os sofrimentos e enfermidades do povo, sendo ferido pelas suas transgressões. A redenção e cura espiritual vem através do sacrifício substitutivo, onde o inocente sofre pelo culpado. O servo sofre em silêncio, sem se defender, mesmo sendo injustamente oprimido. A verdadeira humildade e obediência a Deus envolve aceitar o sofrimento com paciência, confiando no propósito divino. Eu sempre incentivo aqui, né? Não importa a fase que você vive, a fase que você vive não define quem você é. E mesmo em meio a uma tempestade, um desafio, um problema, um sofrimento, a tua fé, a tua crença tem que estar direcionada a Deus. Porque todo sofrimento tem um propósito. Toda situação que você não compreende de imediato tem um propósito de Deus. Então a gente tem que aprender a respeitar e saber se posicionar diante das situações difíceis. Porque é nas situações difíceis que Deus está nos forjando. Ele está nos mostrando, Ele está direcionando, está mudando a nossa metanoia, está dando um novo direcionamento na nossa mentalidade, no nosso comportamento. E às vezes essa transformação dói, machuca, mas é necessária para o nosso crescimento. O servo sofre injustamente e é levado à morte, sendo sepultado entre os ímpios, apesar da sua inocência. A justiça de Deus pode parecer oculta no sofrimento, mas o sofrimento do justo tem um propósito redentor e expiatório. A gente acabou de falar isso agora, né? A gente pode não compreender a vontade do Senhor de imediato, mas a gente tem aquela certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E isso é fantástico. É isso que nos fortalece. Eu já passei algumas situações complicadas, né? As últimas são as internações da Paloma, onde eu senti de fato a presença de Deus comigo. Em cada uma delas. E é só se entregar de fato. Às vezes você sabe, você sente que humanamente você não tem condição, você não é capaz de fazer nada, você é impotente diante da situação. E é naquele exato momento que Deus fala, ei, relaxa que eu estou no controle, só confia. Aguarda e confia. E graças a Deus Ele sempre me honrou. Tá aí a Palominha para honra e glória do Senhor, a cada dia mais sábio, a cada dia crescendo exponencialmente em Deus, e é só agradecer. Às vezes eu falo para vocês aqui que a palavra gratidão ela é muito pequena perto do tanto que Deus fez, faz e fará, porque o que a gente vive hoje não é nem a sombra do que há de vir, e eu creio muito na palavra. Foi da vontade de Deus que o servo sofresse, mas através desse sofrimento ele trará justificação a muitos. O sofrimento pode fazer parte do plano soberano de Deus para trazer redenção e justiça para outros, sendo uma expressão do seu amor e justiça. O servo será grandemente exaltado e recompensado por sua obediência e sacrifício, intercedendo por muitos. A exaltação e a vitória espiritual vêm após o sofrimento, especialmente quando este é enfrentado em obediência ao propósito de Deus. O que a gente sempre fala é canalizar a energia naquele que te fortalece, independente do que aconteça.
Quanto mais você sofre e confia, mais espiritualmente você está sendo desperto, mais forjada você está sendo segundo o propósito que Deus tem para ti. Então, sabe, não importa. Ai, eu tô passando por um problemão. Mostra pro teu problemão que o teu Deus é maior. Enfrenta a tua dificuldade com um sorriso no rosto e confiança naquele que te chamou. Pode doer agora, mas ali na frente não vai doer mais e você vai perceber que tudo que você passou para chegar aonde chegou, você faria tudo de novo. Valeu a pena. Sabe aquela sensação? Valeu a pena. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. É tremendo, gente, é tremendo. Resumindo, Isaías 53 descreve o servo sofredor de Deus, que é rejeitado pelos homens, mas carrega os pecados e sofrimentos do povo. Ele sofre de maneira vicária, em silêncio e obediência, sendo ferido e morto para trazer redenção e justificação. Esse sofrimento, embora terrível, faz parte do plano de Deus para salvar muitos. E o servo será recompensado e exaltado. O capítulo é uma poderosa prefiguração do sacrifício redentor de Cristo, mostrando que o sofrimento do justo traz salvação para outros. Não tem como não honrar a Cristo. Não tem como não olhar para o sofrimento dele e não sentir misericórdia e agradecimento ao mesmo tempo, porque se não fosse... Outro dia eu estava falando isso com a Paloma. Eu falei, filha, você já imaginou como seria o mundo hoje se Jesus não tivesse obedecido ao Pai? Porque se você parar para analisar, ele tinha a obrigação de fazer aquilo. Morrer por alguém que ele nem conhecia, morrer por pessoas que nem acreditam nele, morrer por pessoas que não valorizam o sacrifício que ele fez, ele tinha a obrigação de fazer isso. E se ele não tivesse feito? Aí na cabecinha dela, é basicamente o que eu penso, né? Se Jesus não tivesse obedecido ao Pai e por amor não tivesse se entregado em sacrifício, o mundo hoje seria um inferno, de fato, literalmente, não só na teoria. Mas ele foi o maior exemplo de amor, de obediência do mundo, gente. Então, sabe, qualquer situação que a gente passe hoje, que a gente enfrente hoje, é muito pequena perto do exemplo que ele deixou. E a gratidão que fica, porque por conta do sacrifício dele, nós fomos justificados. E é pela palavra do Senhor que a cada dia nós sentimos o desejo de nunca nos afastarmos do favor dele. Somos conscientes, somos dependentes, conscientes da graça de Deus, do favor do Senhor, de caminhar. É uma necessidade que o nosso subconsciente sente, está cada dia caminhando para ele, porque tudo é dele, para ele e por ele. Isso tudo maravilhoso. Obrigada, Pai. Eu convido vocês para a gente orar, para a gente agradecer, se empoderar do Espírito Santo e fazermos um magnífico dia repleto de excelentes resultados. Vamos lá, minhas amadas. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por mais um dia na Sua presença, gratidão por essa palavra maravilhosa que encheu o nosso coração de amor. Estamos aqui transbordantes, Pai, do Teu poder, da Tua alegria, da Tua graça, Pai. A palavra gratidão é muito pequena, Senhor. Muito obrigada pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua proteção, pelo Teu perdão e a Tua infinita misericórdia. Que esse sentimento que nós estamos compartilhando agora reverbere, Pai, reverbere pelas famílias de todos que vão nos ouvir, que a cada pessoa que a gente vai se conectar nesse dia, sinta, Pai, sinta o nosso amor, o Teu amor que reverbera em nós, Pai. Que a cada palavra dita, que a cada situação vencida, que a cada pessoa que esteja precisando da Sua palavra, ela acesse, Pai. Acesse com amor, acesse com pureza e acesse com a decisão de mudança. Mudança para Te servir, mudança para Te conhecer, mudança para acessar o Teu melhor todos os dias, Pai. Gratidão. Gratidão por estarmos unidas nesse horário. Gratidão por estarmos unidas nesse estudo que vem nos transformando a cada dia. Pai, eu intercedo pelas pessoas que estão internadas nos hospitais. Eu intercedo, Pai, por casamentos que estão sendo desfeitos por causa de cegueira espiritual, Pai.
Abre os olhos do teu povo, Senhor. Que a cada dia, pela força do teu amor, pela força da consciência do sacrifício de Jesus, as pessoas despertem, as pessoas assumam suas posturas e nós juntos, caminhando em unidade, eliminemos o mal da nossa terra para a honra e glória do Senhor. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, que estudo maravilhoso. Que estudo poderoso. Eu tô aqui, mas olha, não tô me aguentando, graças a Deus. Magnífico dia, Giovanni Diniz, seja muito bem-vindo. Papai do Céu abençoe grandemente sempre. Você chegou na hora do amém, mas que Papai do Céu esteja presente durante todo o seu dia. Renata, Rose, o irmãozinho que chegou agora, a outra irmãzinha que passou por aqui também, que Papai do Céu esteja presente, que todas as suas atitudes, intenções, emoções, palavras e ações sejam baseadas no amor do Senhor e que de fato sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no coração de vocês e até o próximo estudo.